Olá, olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com o nosso canal, né, o Observador, e vamos novamente falar sobre a vaza-toga, né, pessoal? Porque, olha, eu estava até comentando com minha esposa ontem, gente, se fosse em qualquer outro país, Alexandre de Moraes já teria saído algemado da Suprema Corte. Porque esses últimos áudios, né, divulgados pelo Eduardo Talhaferro, que era assessor direto do Alexandre de Moraes, lá no gabinete do amor dele, aqueles áudios vazados do WhatsApp de juízes auxiliares do gabinete do Alexandre de Moraes, fazendo pesca probatória, depois da prisão daqueles 1.200 manifestantes do 8 de janeiro de 2022, né? 2023, perdão. E ele mandando investigar, não, deixa a pessoa presa enquanto eu investigo, ver se eu encontro alguma coisa contra aquela pessoa vestindo verde e amarelo, ou contra a revista Oeste, ou contra o Paulo Figueiredo, ou contra Eduardo Bolsonaro, ou Flávio Bolsonaro. Gente, olha, uma perseguição atroz que a gente está vendo aí, como dizia a letra da música, né? E, pelo jeito, não vai dar nada para ninguém, né? Eu só sei que a primeira vaza-toga apareceu no dia 13 de agosto do ano passado, já faz um ano, né? 6 GB num HD externo ou num pendrive, né? Onde o ministro Alexandre de Moraes, junto com seus assessores, na época em que ele era presidente do TSE, nas eleições passadas, né, e também no STF, as mensagens que estão muito claras, inclusive com Verifact e tudo, né? Com mensagens que não são falsificadas, mensagens verdadeiras, vazadas pelo Eduardo Talhaferro, que hoje está na Itália com medo de morrer, falando sobre a forma informal, minimamente informal, como o TSE vinha investigando essas pessoas que são da direita, liberais, conservadores, religiosos, ninguém da esquerda, segundo o Talhaferro. Só gente da direita, né? A Folha de São Paulo, então, publicou lá com o Glenn Greenwald e também com aquele outro jornalista, David Agape, que vazaram, né? E o Eduardo Talhaferro, depois daquele vazamento não aconteceu nada. Eu vi ontem ele falando numa entrevista para a Band News, se não me engano, dizendo, gente, o cara perguntando por que o senhor não fez as denúncias, né, do gabinete do Alexandre de Moraes fazendo coisas completamente fora da lei, lá atrás. Ele falou, eu ia reclamar com quem? Com a PGR? Eu ia reclamar com a polícia? Com quem que eu ia reclamar? Não tinha como, ele estava no topo da hierarquia do judiciário brasileiro, da polícia e tudo. Ele ia reclamar com quem? Qualquer coisa que ele fizesse, ele seria exonerado, preso, estaria até morto, né? Agora, o Eduardo Talhaferro, ele foi, então, chefe da tal AED, A-E-E-D, Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação, criada pelo TSE em 2023, porque eles, na verdade, criaram uma secretaria, Ministério da Verdade, orwelliana, né, como dizem, né? Ele é mencionado nas conversas como responsável por elaborar relatórios informais, né, para o Alexandre de Moraes e os juízes que eram assessores do Alexandre de Moraes, né? Você vê que os assessores de um ministro da Suprema Corte, gente, são juízes, tá? São juízes, não é estagiário não, são juízes. Aí eu estava vendo o André Marcília falando que eles prevaricaram, cometeram vários crimes, pelo menos uns 5 crimes diferentes, né? O Alexandre de Moraes e os seus assessores, aquela Yukiko, né? Aquela juiz Yukiko e o outro lá, esqueci o nome do outro juiz lá. Depois, no dia 22 de agosto, um ano depois da primeira vaza-toga, a PGR, né, apresentou denúncia formal imputando a ele crimes, o Eduardo Talhaferro, crimes como violação de sigilo funcional. Então o cara está vendo um juiz prevaricando, ele não falou nada, ficou quieto. Depois que ele saiu do governo, foi embora para a Itália, abandonou tudo com medo de morrer. Agora ele está sendo investigado por violação de sigilo funcional, coação no curso do processo, porque ele vazou as conversas pessoais do Alexandre de Moraes, né? Obstrução de investigação de organização criminosa, tentativa de subversão violenta do Estado Democrático de Direito. Né? Eles colocam todo mundo nesse panelão, que seria uma feijoada, né? Uma muquecona assim, né?
E todo mundo quer derrubar o Estado democrático de direito. E depois da gente ver com os nossos próprios olhos a forma como Alexandre de Moraes estava tocando essas investigações durante as eleições do ano passado, 2024, e nas eleições de 2022. Olha, gente, é bizarro, tá? Aí o Eduardo Talhaferro entregou também esse material, subsequente material, que é o Vaza Toga 3, né? Para a CNN. Ele mesmo falou, fiquei 2 meses conversando com a CNN e a CNN foi me empurrando com a barriga. Ah, a gente está verificando. Ah, tem um corpo jurídico aqui verificando se está tudo certo. Ah, não sei o quê. Aí ele falou, bom, chega, estão me enrolando, eu vou entregar para... aí ele entregou para a Gazeta do Povo. Ele entregou para outro jornal, gente, porque a CNN estava enrolando ele. E Talhaferro foi ouvido, então, dia 2 agora, no primeiro dia do julgamento do Bolsonaro, estranha coincidência, né? Na Comissão de Segurança Pública do Senado, essa CSP, da qual é presidente o Flávio Bolsonaro, né? E ele reafirmou, então, que as mensagens são legítimas, é perseguição política do Alexandre de Moraes contra ele, e colocando todo o arsenal jurídico nacional contra o cara, que agora é uma pessoa comum lá na Itália, né, gente? Essa comissão encaminhou, então, um relatório com as denúncias ao presidente do STF contra o Alexandre de Moraes, mas não vai acontecer nada, né? Também ao TSE. Hoje o TSE é presidido por Carmen Lúcifer, ainda ao CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, a OAB, que não falou nada, não tem ninguém dizendo nada sobre... a gente pode falar só de um único crime do Alexandre de Moraes. Ele pegou um relatório feito pelo Talhaferro e colocou uma data retroativa para poder incriminar as pessoas, para poder investigar as pessoas. Ele falsificou um documento para poder pegar as pessoas, né? Entregou também à PGR essas denúncias, né, essa comissão do Senado, e não aconteceu nada. Aí eu ouvi ontem o Talhaferro falando, acho que na Band News, né? Gente, até agora, eu estou falando tem um ano sobre essas denúncias, né? Estou denunciando, estou falando dos crimes do Alexandre de Moraes e não tem ninguém falando nada, então a gente vê que não vai ter jeito mesmo. Aí tem aqui o Espiridião Amin, o senador Espiridião Amin, aliás, muito equilibrado, né? Surpreendeu o Espiridião Amin. Ele protocolou na terça-feira um pedido de criação de comissão parlamentar de inquérito chamada Comissão da Vaza Toga, né? Com o objetivo de investigar esses atos cometidos na gestão do Alexandre de Moraes no TSE, para investigar tudo entre 2018 e 2025, né? Aí o requerimento, aqui, o requerimento prevê um colegiado de 11 membros titulares, prazo de 120 dias, limite de R$100 mil de despesa. Entre os pontos, a mim, quero apurar, então, compartilhamento de recursos humanos entre o TSE e o STF, aqui, trocas de informações fora das hipóteses legais, ordens possivelmente ilegais a servidores. Está todo mundo prevaricando, né? Todo mundo prevaricou, todo mundo cometeu crime. Ayrton Vieira, juiz, aí o Kiko, o Alexandre de Moraes e sabe lá quem mais, né? Produção de relatórios administrativos contra pessoas específicas, uso fora dos limites legais, regulamentares, etc, etc. Né? Então tá aqui, ó. A mim também cita a matéria da CNN do dia 4 de agosto, que traz acusações do jornalista Michael Schellenberger sobre a existência de uma justiça paralela e um protocolo interno conduzido pelo Alexandre de Moraes para investigar perfis nas redes sociais. Para investigar todo mundo que ele não goste. Então, é aquela coisa do servidor público, se ele tem um certo poder, determinada repartição onde ele trabalha, ele coloca todo o arsenal da justiça contra você. Seria mal comparando, sei lá, você brigou com o seu vizinho é da polícia militar. Você brigou com o seu vizinho, sei lá. Você estava no elevador, olhou para a mulher dele torto e a mulher dele foi lá e falou, ó, aquele vizinho lá me deu uma olhada lá na minha bunda, hein? Aí o policial militar vem atrás de você, com colegas dele, com outros, com algum bandido que ele conheça para te perseguir. É a mesma coisa. O Alexandre de Moraes está fazendo a mesma coisa. E não para, né? Já tomou uma carcada do Trump, perdeu o visto, ele mais 7 ministros, depois tomou uma Magnitsky e continua, e não para, e não vai parar. Ele não vai parar.
vão condenar o Bolsonaro a uns 30 anos de cadeia e daí para frente ninguém mais sabe o que vai acontecer. Valeu, gente. Vamos em frente. Ninguém disse que ia ser fácil, né? Então, pessoal, valeu, obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente, eu sou Fábio Pirajá, muito obrigado e até o próximo vídeo.